Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quero externar mais uma vez a minha gratidão a Deus, poder estar com os irmãos nesta noite, no objetivo também de estar contribuindo, transmitindo uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Quero agradecer ao pastor Hélio a confiança por estar nos dando mais uma oportunidade nessa escola bíblica. A primeira vez eu fui pego de surpresa, não esperava, cheguei aqui, o pregador não tinha chegado e o pastor me colocou para ministrar uma palavra pela manhã. Hoje eu estive pela manhã orando um pouco, meditando e desejei muito pregar num assunto que eu escrevi, um assunto até que a gente chama de novo, não novo em relação à Bíblia, mas novo que a gente prepara um rascunho, mas me veio ao coração para estar ministrando uma palavra em Ezequiel capítulo 33, versículo de número 7. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 7. Enquanto vocês procuram, quero também parabenizar pelo lindo trabalho. Eu estava falando com o pastor, essa escola foi muito renovadora, foi uma escola extraordinária mesmo. Deus falou conosco poderosamente. Só mesmo aqueles que não vieram e não assistiram ainda, que não receberam, mas aqueles que assistirem no canal da igreja vão estar recebendo também uma porção. Agradeço a Deus pela vida do pastor Neitan, do pastor Wellington, de todos os obreiros que aqui se encontram. Capítulo 33, versículo de número 7, diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Quantos dizem amém? Meus amados, eu quero meditar novamente neste assunto que fala sobre sinais que identificam o atalaia constituído por Deus. Sinais que identificam o atalaia constituído por Deus. E analisando, revendo rascunho que já tínhamos escrito, a palavra atalaia é uma palavra que vem da língua árabe atmastalaia. E essa expressão significa lugar elevado que serve para observação. Do latim, a palavra atalaia vem também do termo foraneus, que significa exterior, do lado de fora. Era o nome dado também à pessoa responsável por guardar a cidade. Ele ficava de sentinela nas guaritas dos muros ou em cima dos montes durante seu turno para avisar a qualquer momento sobre o perigo que poderia vir à cidade. Ele surgiu de necessidade de evitar, o atalaia surgiu da necessidade de evitar o perigo dos invasores e ladrões. Era uma função obrigatória de defesa social. Conforme o texto de Isaías, capítulo 62, versículo 6, na versão NTLH, diz assim: Nas muralhas de Jerusalém o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados, nem de dia, nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem. Então, dentro deste contexto, Deus tem levantado pessoas para estar em posição de guarda, em posição de vigia. E olhando no contexto geral, existem várias regiões onde Deus levanta pessoas como vigia.
como, por exemplo, no próprio lar. Deus levanta a pessoa como vigia. Em Mateus capítulo 24, versículo 43, diz que qual o pai ou o dono da casa, sabendo que o ladrão viria minar a sua casa, o que ele faria se não vigiar para que este não minasse a sua casa? O pai é tido por Deus como atalaia do lar. Em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo fala aos obreiros dizendo que eles são os guardiões da igreja. Eles são instrumentos de Deus para proteger, para cuidar da igreja. E ele diz que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Tenham cuidado de vós e do rebanho. Isso significa que um obreiro na igreja também é o atalaia do rebanho. Não era qualquer um que poderia ocupar o posto de atalaia. Diante de tal seriedade que as Escrituras exigem prudência, há pelo menos 3 tipos de pessoas que se denominam atalaias, mas apenas um pode ser considerado em vigência autenticamente um atalaia. O primeiro tipo são os inconstituídos, aqueles que não foram constituídos por Deus. Eles apenas se dizem ser, porém não passaram pelo processo de estabelecimento divino. Em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2, a Bíblia diz que o pastor da igreja de Éfeso descobriu muitas pessoas que diziam ser apóstolos. Chegavam, e eu estou contextualizando, na igreja em Éfeso portando credencial, mas quando eram submetidos a testes, a provações, descobria-se que eles nunca haviam sido apóstolos, eram impostores. Então existem aqueles que são inconstituídos, estão por aí dizendo que são atalaias de Deus, dizendo que são obreiros de Deus, dizendo que são instrumentos de Deus, mas não são na verdade, porque não passaram pelo processo que Deus estabelece para constituir um atalaia. Eles dizem ser e não são apenas homens, mulheres também. A Bíblia diz que em uma das igrejas de Éfeso, ou em uma das igrejas da Ásia, havia uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetiza. E quando o Senhor envia a carta ao pastor daquela igreja, Deus diz àquele pastor, ela se diz ser. Deus está dizendo, eu não disse que ela era, é ela que está se afirmando. Então existem muitas pessoas se afirmando, dizendo ser o que não são, porque não foram constituídos. Um outro grupo que a gente pode identificar no contexto atual são os destituídos. Pessoas que já foram atalaias, pessoas que já serviram na função de atalaia e agora estão destituídos desta função. Em Isaías capítulo 22, versículo 19, a Bíblia fala de que Deus demitiu um certo homem chamado Sebna, por causa do seu orgulho. Ele queria ocupar a posição de destaque dos reis e até preparou uma sepultura no lugar dos reis. E quando Deus viu o orgulho no coração de Sebna, o Senhor disse, demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei da tua cadeira. Isso mostra que existem pessoas que já ocuparam postos e que foram constituídos por Deus, mas por causa da imprudência e por causa do seu orgulho, Deus demite essas pessoas dos seus postos. Também a Bíblia fala dos que são realmente constituídos. E aqui nós temos no capítulo 33, versículo de número 7, o exemplo de Ezequiel, onde o próprio Deus dá testemunho de seu chamado na vida deste homem. Ele diz, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Existem aqueles que realmente Deus o constituiu, aquele que Deus chamou, e aqueles que permanecem em obediência à palavra de Deus e à vontade de Deus. Agora, como já disse, que não são todos, precisamos ter prudência com relação a este assunto. É importante destacar aqui para vocês, pelo menos 2 verdades que sinalizam, que identificam o verdadeiro atalaia. E a primeira verdade está em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 10.
Tito, capítulo de número 1, versículo de número 10, na Nova Tradução Almeida, diz: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. Percebam de que Paulo está aqui mostrando a diferença entre classes de obreiros, tipos de obreiros, e Paulo está orientando a Tito, um dos pastores setoriais, um pastor que ele pediu para que passasse nas regiões, constituindo presbíteros nas igrejas. É possível que Tito fosse um pastor setorial, um supervisor de um setor, de uma área, de uma cidade. E diz a Bíblia que Paulo, orientando este jovem pastor chamado Tito, Paulo diz que existem muitos, não são poucos, especialmente os da circuncisão. E é claro, a ênfase aqui não cai sobre a circuncisão, porque para Deus pouco importa a circuncisão ou incircuncisão, o que vale nessa dispensação é a fé, e não a circuncisão ou a incircuncisão. Mas o que Paulo está mostrando aqui em destaque é a insubordinação como sinal de uma pessoa que não está dentro do quadro daqueles que são constituídos por Deus, que não se encaixam com o padrão de um atalaia, que não se encaixa com o padrão daqueles que são levantados por Deus para ocupar posição de torre de vigia. Paulo mostra que a diferença entre o verdadeiro e o falso está no princípio, ou melhor, está dentro desse contexto da subordinação. Quando a pessoa não aceita se encaixar dentro do princípio da subordinação, automaticamente essa pessoa está se excluindo do plano, do propósito e da vontade de Deus. Ainda que o Senhor o tenha constituído, mas se ele parar de se subordinar aos princípios, à palavra, à doutrina, ou a alguém que Deus constitui sobre ele, esta pessoa pode perder sua função, pode perder seu prestígio, pode perder seu crédito, pode perder essa confiança da parte de Deus. Nadab e Abiú achou que porque eram sacerdotes, quando foram exercer a sua função sacerdotal, eles achavam que porque já haviam sido ungidos, já haviam sido separados, já haviam sido constituídos, ele achou que o cargo dava a ele carta branca. Tem pessoas que pensam que cargo dá carta branca. Cargo e posição não dá carta branca para ninguém. Quem tem cargo e posição precisa entender que o seu cargo e a sua função está debaixo de princípios estabelecidos por Deus. Então Nadab e Abiú achou que porque já eram sacerdotes, podiam fazer as coisas diferente da orientação de Moisés. Em Êxodo capítulo 24, versículo 1 ao 3, já sabemos o resultado da desobediência desses dois jovens sacerdotes. Foram fulminados, morreram, começaram cedo e terminaram breve, porque quebraram o princípio da subordinação. O que é que a Bíblia está me dizendo? Que um atalaia de Deus não pode ser desprovido de subordinação. Não pode ser uma pessoa insubordinada. Subordinar-se do latim é sub mais ordinare, que significa submeter-se à autoridade de outra pessoa. É se sujeitar, é depender de alguém. Pode-se dizer que uma das grandes características do crente subordinado é ser servo. Não subserviente, mas ser servo. Isso faz do atalaia uma pessoa sem preferência, sem autonomia, uma pessoa cercada de muitas infacilidades. Quem é chamado por Deus precisa entender que a sua preferência tem que ser a preferência de Deus. A sua vontade tem que ser a vontade de Deus. O seu desejo tem que estar submetido ao desejo de Deus. Se não for assim, não se encaixa dentro do propósito. Daí ele não escolhe o lugar que vai, o que quer ver, o que quer ouvir, o que quer falar. O atalaia não tem preferência
para nada, a não ser para escolher o plano de Deus e a vontade de Deus. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, mas eu tenho livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio funciona até enquanto a gente não se submete a Deus como Senhor. Depois que a gente reconhece que Jesus é o nosso Senhor, então quem manda é a vontade dEle, é o propósito dEle, é o caminho dEle, é a promessa dEle. O livre-arbítrio fica submetido, ele não é excluído, mas ele fica desativado, porque a gente só ativa ele para o querer de Deus, a gente usa ele para declinar o que Deus quer, a gente não tem mais vontade própria, a gente não faz mais o que quer, a gente não é mais independente. Depois que conhece Jesus como Senhor e desfruta das suas maravilhas, a gente sente prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, está voltado para aquilo que Ele designa, Ele traça para a nossa vida como o meio de conduta, a forma de se relacionar com Ele. Olhando para Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 10, percebemos de que essas características, elas encaixam-se perfeitamente na vida de Ezequiel. Capítulo 37, versículo de número 1 ao versículo de número 10, a gente percebe que Ezequiel, como atalaia, ele submeteu-se plenamente à vontade de Deus. Primeiro, porque ele foi levado a um lugar difícil. Segundo, ele contemplou uma imagem difícil. Terceiro, ele ouviu uma pergunta difícil. Quarto, ele recebeu uma missão difícil. E quinto, ele presenciou um resultado ou um acontecimento difícil. Tudo na vida de quem é atalaia está ligado à dificuldade. Deus leva ele a um lugar difícil. E que lugar era esse? Um vale de ossos secos. Nem sempre Deus nos coloca em lugares altos. Às vezes Deus nos leva para lugares baixos. Mas mesmo nos lugares baixos, lugares aonde as pessoas não vão nos ver, lugares aonde não vai haver muito destaque, lugares aonde a gente não é colocado em evidência, saiba de que Deus está ali também no vale. Deus não é só Deus dos montes. Tem pessoas que só querem crer em Deus quando Ele diz: eu vou te exaltar, eu vou te colocar em evidência, eu vou destacar o teu nome. Mas tem hora que Deus nem exalta, nem coloca em evidência. Deus apaga, Deus esconde. E é claro, às vezes Ele esconde e ninguém sabe quem é. Às vezes Ele esconde temporariamente. Por exemplo, Davi, Deus escondeu o nome dele temporariamente. Deus poderia ter dito a Samuel: vai na casa de Jessé e unge Davi. Mas Deus não diz. Deus diz: vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Deus não diz o nome de quem é que Ele escolheu. Quando passa toda aquela cerimônia dos 7 filhos de Jessé, e Jessé, ele é interrogado por Samuel. Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? Poderia Jessé dizer: falta Davi, mas Jessé também não fala. Jessé diz: falta o menor. Por quê? Porque Deus só queria que o nome de Davi aparecesse depois que a unção descesse sobre ele. Aí a Bíblia diz no versículo 12, que depois que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi, e o nome de Davi é colocado em evidência. Uns Deus esconde por um tempo e coloca em evidência. Outros Deus esconde o nome e coloca em evidência as obras. Lá na carta aos Hebreus, o Senhor começa a destacar os nomes de quem fez grandes obras da fé. Pela fé fulano fez isso, pela fé cicrano fez isso, e ele vai citando nomes de homens de Deus, como Isaac, Jacó, e ele vai citando o nome de homens de Deus, como Abraão, ele vai citando nomes de homens de Deus, como Davi, Jefité, Sansão e tantos outros. Mas quando vai chegando no capítulo, no versículo 33, ele diz: e outros pela fé. E ele não diz quem são esses outros, não sabemos quem foram esses outros, imaginamos, deduzimos pelo contexto, mas o Senhor escondeu o nome, revela a obra, mas não revela o nome. Não importa
importa em que categoria você se encontra, se Deus vai te colocar no monte ou no vale, o importante é que você vai estar na presença de Deus. E saiba que Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Houve uma guerra em Israel e um rei disse: vamos reforçar a nossa estratégia de guerra, porque o Deus deste povo é Deus dos montes. Vamos atacá-los lá no vale. Aí em 2 Reis, ou 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz que Deus manda o profeta para o rei e diz assim: vai, porque eu não sou só o Deus dos montes, estes inimigos saberão que eu sou o Deus dos montes, mas também sou Deus dos vales. Deus está neste vale, Deus está nessa depressão. Eu digo depressão, a situação que você se encontra lá embaixo. Deus está nesta situação que você se encontra de humilhação. Quem sabe sim está aparecendo do ostracismo. Deus nos leva a lugares difíceis. Quem tem chamada de Deus para ser atalaia, nem sempre é chamado para os montes, às vezes é levado para os vales. E quantos crê nisso, digam amém. Não somente Deus levou Ezequiel a um lugar difícil, mas Deus também levou ele para contemplar uma imagem difícil. E o que é que Deus faz com Ezequiel? Deus submete a visão de Ezequiel a uma situação trágica. Ele vai sendo conduzido por Deus a um vale, e ele diz que o lugar onde Deus coloca ele é no meio do vale. E ele estava vendo ao seu redor muitos ossos, ossos sequíssimos, que traz a ideia de que estavam ali há muito tempo. E ele vê muitos ossos inumeráveis. Às vezes Deus nos leva a lugares para ver coisas difíceis. Antes de estar diante de grandes multidões pregando, Deus quer que você vá para lugares que não vê tanta coisa de admirar. Às vezes Deus nos leva para lugares difíceis, para ver coisas difíceis. Eu passei por experiência no sertão, onde eu vi muitas coisas difíceis. De sair com os irmãos e ver pessoas endemoniadas andando, se arrastando pelo chão, dando murro nas pernas dos irmãos. Estava meu filho comigo, e aquela pessoa endemoniada saía para cima dele, dando murro nas pernas dele, dizendo: levanta essas pernas. E o caba saía se arrastando. Visões difíceis, coisas difíceis. Naquele evangelismo, Jesus salvou mais de 50 vidas. Endemoniados foram libertos, endemoniadas foram libertas. Deus fez coisas extraordinárias. Cheguei na casa de uma outra pessoa e conversando com aquela pessoa, o demônio pegava aquela pessoa botava mais de palmo de língua para fora. E os irmãos perguntaram: o que é que o senhor vai fazer, pastor? Eu disse: nada. Deus não me deu direção para nada. E enquanto Deus não me dava direção, eu ficava só esperando. E de repente aquela pessoa tornava e pedia 1 litro de água e tomava 2 litros de água. O demônio naquela pessoa era uma coisa terrível. Eu vi muitas coisas difíceis no sertão, porque tem hora que Deus nos leva para lugares para ver coisas difíceis. Às vezes Deus quer que a gente veja coisas difíceis, lugares inóspitos, lugares terríveis, lugares tenebrosos. Às vezes você pensa assim: será que foi Deus que me mandou para cá? Foi Deus mesmo. Ali naquele bairro, ali naquela comunidade de risco, de perigo, de tráfico, é Deus que leva a pessoa para esses lugares mesmo, para ver coisas difíceis. Deus quer que a gente enxergue coisas difíceis para mostrar o plano dele, o projeto dele. Deus não só levou Ezequiel para ver uma coisa difícil, mas também levou ele para ouvir uma pergunta difícil. Quando Ezequiel está no meio do vale, Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, pode reviver estes ossos? E ele fica em direção olhando para Deus. Quem sabe Deus estava numa forma teofânica, e ele olha para Deus e diz: Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. A pergunta era muito difícil: como vai reviver ossos sequíssimos, ossos que estão aqui há muitos anos, ossos que foram deixados aqui? Aquilo ali tinha toda uma história por trás. Aqueles ossos naquele vale era sinal de uma batalha que foi frustrada, de uma vitória que foi anulada. Aquele povo saiu à batalha e morreram ali, morreram lutando, morreram pelejando. Não teve o privilégio de
serem sepultados, de terminarem a sua história com honra. Morreram ali mesmo ficaram, ali mesmo as aves do céu comeram as suas carnes, ali mesmo seus ossos, seus esqueletos ficaram naquele vale. Ezequiel olhava e imaginava, esse povo já guerrearam, esse povo já pelejaram, este povo tem história, mas terminaram assim, terminaram nesse lugar ao ar livre, terminaram nesse lugar de frustração, terminaram nesse lugar de sepultamento, nesse lugar de decepção. E agora Deus pergunta se eles podem reviver. Como eles vão reviver? Já tiveram a sua história finalizada. Então ele olha para Deus que cria todas as coisas e que chama as coisas que não são como se já fossem. Ele diz: tu sabes, Senhor, tu sabes se eles podem ou não podem reviver. Deus faz pergunta difícil e a resposta da pergunta de Deus está no próprio Deus. Tem coisas que Deus pergunta e os homens jamais vão poder responder. Deus perguntou a Jó: onde estava tu quando eu colocava os fundamentos da terra? E Jó, que se sentiu sabichão, disse: eu ponho a minha mão na minha boca, porque eu não sabia do que eu estava falando. Tem perguntas de Deus que a gente não tem respostas. Tem coisas que Deus pergunta e a gente responde, quando Ele quer facilitar. Mas tem coisas que não tem resposta. E a única coisa que Ezequiel recorreu foi para Deus: tu sabes. Tu sabes. E eu sempre digo, tem lugar que Deus nos leva para nos mostrar que a gente não sabe de tudo. Tem pessoas que pensam que sabem de tudo. Se fosse eu, se eu tivesse ali, se eu tivesse na frente, se eu fosse o líder, se eu tivesse no governo, um dia, se Deus quiser te colocar no governo, tu vai saber que tu não sabe. E muitas coisas que a gente fica, às vezes, diante de problemas, em gabinete, situações, que as pessoas estão na minha frente, eu digo: Deus, por onde é que eu começo? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar para este casal? O que é que eu vou dizer a esta irmã? O que é que eu vou dizer a este irmão? O que é que eu vou falar para este jovem? A gente às vezes é tentado a pensar que sabe, mas quando Deus leva a gente para determinadas situações, a gente descobre que não sabe de quase nada. É Deus quem sabe de todas as coisas. Ele ouviu uma pergunta difícil, recebeu uma missão difícil. E qual foi a missão de Ezequiel? A missão de pregar para ossos. Se isso não estivesse na Bíblia, talvez alguns de nós iríamos dizer que era um ato de loucura. Você já pensou se o irmão chegasse aqui e dissesse assim: Deus me mandou ir lá no cemitério pregar para os cadáveres? Se chegasse alguém aqui e dissesse: Deus me mandou agora ali, ó. Foi descoberto uma ossada ali, Deus mandou pregar para aquele esqueleto. Irmãos, isso aqui é um negócio muito sinistro. Um homem de Deus escrever dizendo que houve uma experiência na sua vida em que Deus levou ele para um vale, um cemitério público, aberto, e mandou ele pregar para os ossos, pregar para não crente, pregar para crente, pregar para desviado. Tudo isso é lógico. Agora, pregar para osso? Pregar para osso? Pregar para ossos? Você olhar e falar com os ossos: ossos, assim diz o Senhor. Irmão, isso é negócio para louco. Deus dá a Ezequiel uma mensagem osteológica. Ele começa a pregar para os ossos. E é sabido de todos nós que o esqueleto ele tem 206 ossos. E agora ele vai pregar para os ossos dos esqueletos que estavam ali, esfarelado, misturado. O vento bateu, foi crânio para um lado, costela para outro, perna para outro lado. Sempre que eu falo disso, eu me lembro do irmão Flávio, uma experiência que eu tive com o irmão Flávio. Foi coisa para tudo que é lado.
E Ezequiel começa a pregar sua mensagem osteológica. Ele começa a se dirigir inicialmente à cabeça óssea. A cabeça que divide-se em crânio ou neurocrânio e face ou viscerocrânio. Depois ele se dirigiu à coluna, que é constituída pela superposição de pequenas vértebras. Em seguida, ele fala com as costelas, que denomina-se como arco ósseo, formado por 10 fixos e 2 flutuantes. Na continuidade, ele fala ao externo, ao osso localizado na parte superior, onde se prende a costela. Em seguida, ele fala a clavícula, ele fala a escápula, ele fala aos membros superiores, braços, antebraços e mão. Ele fala também aos membros inferiores, pelve, óssea, coxa, fêmur, perna, tíbia, fíbula. Fala ao pé, ao taço, metatarso, aos dedos. Ele sai falando cada osso e dizendo: esta é a palavra do Senhor para a cabeça, esta é a palavra do Senhor para o fêmur, esta é a palavra do Senhor para os pés. E de repente, aquilo que não tem ouvido, aquilo que está sem vida, começa a se mexer, começa a se mexer, começa a se mexer. Ele diz que ouviu um ruído, uma coisinha pequenininha, como que estava se movendo. Um ossinho saiu de um lugar, se encaixou lá nos pés, era um osso de um dedo, e foi saindo os outros ossos, e foi se juntando, e a perna foi se juntando junto ao seu lugar, as costelas se encaixando, a cabeça se encaixando. E ele foi olhando, porque depois que ele começa a pregar, ele começa a ver uma coisa difícil, coisa que ninguém vê. Nem se preocupe, Atalaia vai para onde ninguém vai, Atalaia recebe ordem que ninguém recebe, Atalaia prega para quem ninguém prega, Atalaia vê o que ninguém vê, porque você é Atalaia de Deus, e Atalaia é privilegiado por Deus no propósito. Você é diferente. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: você é diferente. Te prepara para ver coisa diferente. Você vai ver coisa diferente. Na sua jornada, no seu ministério, você vai ver coisa que ninguém nunca viu. Eira macalamachura maragas. Deus vai te levar para lugares que não leva qualquer pessoa. Deus vai te fazer pregar mensagem que não vai dar a qualquer um. Existem mensagens que são exclusivas. Existem mensagens de Deus que, por mais que alguém tente copiar, imitar, não dá certo. Já foi dito pelo pastor hoje de manhã. Eu estava lendo, mas estava assistindo também, acompanhando aqui o ensino. Então tenha cuidado, não adianta imitar, não adianta copiar. Tem coisas que é de Deus com você, tem coisas que é só você e Deus, Deus e você. Esta mensagem de osso seco foi só para Ezequiel. Só Ezequiel tinha essa mensagem no sermonário dele. Só ele podia pregar para osso, ninguém mais. E tem mensagem que é só para uma ocasião só. Tem mensagem que a gente repete ela em outros lugares, como esta aqui. Mas tem mensagem que a gente não repete mais. É só para aquele lugar e não dá sete canto nenhum mais. Se você tentar pregar ela, vai dar tudo errado. É só para aquele lugar, porque Deus escolhe lugares específicos para mensagens específicas. E Deus esta noite marcou este lugar para esta mensagem mais uma vez, para dizer a alguém: eu te chamei para ser Atalaia. Eu te escolhi para ser meu Atalaia. É por isso que as coisas têm sido difíceis para você. É por isso que você se vê cercado de infacilidades. É por isso que você se encontra em lugares inóspitos, tenebrosos, macabros, porque eu te escolhi para uma missão específica. São poucas pessoas que obedeceriam essa ordem de Deus. Vai no cemitério sozinho. Eu conheço crente que nem perto passa. Tem crente que tem alguns tipos de fobia. Ele ia dizer para o próprio Deus: Deus me livre. Porque não é todo mundo que faz qualquer coisa que Deus pede. Por isso que Deus tem pessoas específicas. E pregar para osso seco, pregar para o que você não está vendo vida, é uma missão difícil. Mas você vai ver coisas difíceis. O que Deus está dizendo é:
Não recue diante dos desafios que eu colocar na sua frente. Não tenha medo dos lugares assombrosos que eu te levo. Não recue diante das missões que eu te entrego. Eu sei porque escolhi você. Eu sei porque te coloquei neste vale. Eu sei porque te levei para este lugar. Tem gente que só vai viver por causa de você, Ezequiel. Tem gente que só vai viver porque você não tem desistido do meu propósito. Há uma multidão que será levantada por causa da tua disposição. Há pessoas que ninguém deu nada por elas. Há pessoas que já foram guerreiras, já cantaram, já pregaram. Há pessoas que já fizeram grandes prodígios, já lutaram, mas tombaram, caíram, morreram, estão esquecidas, estão secas. Mas esta noite eu sinto o Espírito Santo dizendo: estou levantando o profeta para te visitar. Estou levantando a atalaia para visitar este cemitério onde tu estás. Aguarde a visita de Deus, soldado. Te prepara para uma visita especial. Deus vai levar alguém aí. A tua história não vai terminar assim no esquecimento. A tua história não vai terminar em frustração, em vergonha, em exposição de derrota. Porque esta noite te diz o Senhor: eu estou levantando atalaias. Eira Macaia Sura Managás. Haverá um grande avivamento nesses últimos dias, porque estou levantando atalaias. Atalaias que não se importam de serem levados a lugares que não tem muita aparência, que não tem muita beleza. Atalaia que não se importa de estar em lugares isolados, feios e tenebrosos. Atalaia que não estão correndo atrás de mídia, de publicação, de ser celebridade. Atalaia que se deixa ser guiado pelo meu Espírito. Eu estou levantando atalaias nesta geração, neste tempo. Te prepara, ossos secos, porque está chegando socorro da minha parte. Você que está agora ouvindo a voz do Senhor por este canal, assim diz o Senhor: o vento vai soprar e tu vai levantar-se de novo, e não vai se levantar como covarde. Eu te levantarei como soldado. Aleluia. O atalaia de Deus não pode ser desprovido de conhecimento espiritual. O atalaia de Deus não pode ser uma pessoa ignorante. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 18. Efésios capítulo 4, versículo de número 18. Paulo diz o seguinte aos cristãos ali em Éfeso. Ele diz: entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles,
pela dureza do seu coração. O que Paulo está dizendo é que a ignorância separa o homem de Deus. A mente entenebrecida, escura, nas trevas, sem entendimento, sem luz, faz com que o homem se distancie de Deus. Deus não chama para ser atalaia quem não o conhece. Um dos grandes requisitos de um atalaia é aprender a ser subordinado. Mas eu deixei a propósito este ponto para o final. Ele precisa conhecer a Deus. É possível encontrarmos na Bíblia Deus chamando e usando pessoas culturalmente analfabetas, mas não ignorantes espirituais. Ser analfabeto significa ser desprovido de habilidades para ler e escrever, e às vezes até de ter um certificado que comprove seu conhecimento secular. Mas o ignorante espiritual é uma pessoa desprovida de conhecimento de Deus. Ainda que possua certificado, cultura, seja formado nas melhores faculdades e universidades, mas se não conhece a Deus, é inapto para a missão de um atalaia. Deus não coloca para trabalhar para Ele quem não conhece a Ele. Todos aqueles que querem servir a Deus, sem conhecer a Deus, caem em prejuízo. É triste o final, porque mais importante do que servir a Deus é ser de Deus. E para ser de Deus tem que ser conhecido dEle e conhecer a Ele. E é importante sabermos disso. O ignorante espiritual é esta pessoa desprovida de conhecimento. Crer que Deus chama e usa analfabetos não é uma apologia ou um incentivo ao analfabetismo, mas o reconhecimento que é possível ter certificado e ser ignorante, como também ser analfabeto e nem por isso desconhecer espiritualmente o Senhor. Isso significa também que Deus não chama ninguém por se sentir, ou por sentir pena ou dó desta pessoa. O bichinho não tem nada, eu vou chamá-lo. Não, não é isso que move a Deus. Nem tampouco por ser uma pessoa sobrecarregada de tantas coisas, de tantos recursos, que tentam impressionar o Senhor com seus certificados. Não é isso que qualifica uma pessoa para Deus. O Deus que chamou Moisés, legislador, Daniel, estadista, Lucas, o médico, Paulo, filósofo, também chamou Amós e Pedro de nível cultural mais humilde. Com isso, acredito que Deus chame pessoas sem certificado, mas não sem conhecimento espiritual. Deus não chama pessoas sem conhecimento. Eu tive um tempo na minha vida em que tirei escala com pessoas analfabetas. Pessoas que passavam a imagem de que estava lendo a Bíblia, mas a Bíblia estava com as letras para baixo. Conheci um homem que, por questão de ética, não vou citá-lo aqui, mas ele era lá de Bonança, trabalhava numa borracharia. Aquele homem não lia nada, não sabia de nada, de leitura, diácono da igreja, pai de um evangelista da Assembleia de Deus em Pernambuco. E aquele homem, quando ia tirar a escala comigo, ele pedia: coloque meu nome no talão. E eu escrevia o nome dele no talão, porque nem o nome dele ele sabia fazer. Mas aquele homem pegava a Bíblia, virado assim para baixo, e dava mensagem que nem certos crentes com a Bíblia virada para cima dava mensagem como aquele homem. Aquele homem não tinha letra, não tinha cultura, mas ele tinha conhecimento de Deus. Ele tinha intimidade. E eu não estou dizendo que você tem que relaxar nesta área do estudo. Estude, se aperfeiçoe, mas dê um conselho: estreite seu relacionamento com Deus.
Porque não adianta você ter um papel bem grande também de uma cartolina, mostrando seu certificado, se seus joelhos não têm calo, se Deus não te conhece na sala de reunião da intimidade. Deus quer nos conhecer na sua sala da intimidade, naquela sala aonde só Deus e você, quem lhe vê, é quem sabe quando você chega. Tem pessoas que gostam de orar e não é pecado, na frente de todo mundo pode orar, mas você precisa entrar numa sala chamada sala secreta, o lugar onde muitas das vezes sua mulher não vê, seu filho não vê, ninguém vê. Às vezes é no seu gabinete sozinho, às vezes é dentro do seu quarto quando as pessoas saem de casa, mas você está lá. Deus está dizendo: eu estou vendo você aqui, eu sei que você ia chegar, eu sei que você viria nesta tarde. Tem muita gente que Deus está dizendo: eu quero que você me conheça, porque se você me conhecer, eu vou te levar para quem não me conhece, saber quem sou eu através de você. Se tem uma coisa que Deus protesta desde o Antigo Testamento, é contra a ignorância. Em Oséias capítulo 4, Deus revela-nos que a ignorância é a promotora de destruição do povo. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Deus diz que quem não tem conhecimento está desqualificado para o ministério. Ele disse: como vós rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para não ser sacerdote na minha casa. É Deus dizendo: se é para ser sacerdote, se é para assumir posição, então você tem que primeiro me conhecer. Se não me conhece, você está desqualificado para o ministério. Quem trabalha no ministério precisa buscar o conhecimento de Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos viver perto de Deus. Precisamos conhecer os interesses, os propósitos e a vontade de Deus. Senão a gente fica descartado para esta missão. A ignorância é a causa de degradação espiritual. Quanto mais a pessoa mergulha na ignorância, mais espiritualmente irracional ele se torna. Ele torna-se pior do que um jumento e do que um boi. Foi Deus quem disse a Israel: o boi e o jumento sabem quem é seu dono e a sua manjedoura, e vocês, filhos de Israel, não me conhecem. Deus estava dizendo: vocês estão pior do que os animais irracionais. Porque as pessoas não vêm às vezes na igreja para conhecer a Deus. Às vezes vêm para receber bênção, vêm para receber vitória. Enquanto o propósito de Deus é: me conheçam, me conheçam, me conheçam, me conheçam, me conheçam. E por quê? Porque se você me conhecer, você vai ter tudo o que você deseja, baseado no que você precisa. A ignorância é a causa de reprovação devocional. Quem vem para o culto sem conhecer a Deus torna-se reprovado se não abrir o coração para conhecê-lo. Em Oséias capítulo 6, versículo 6, o Senhor disse: não é de sacrifício, não é de altar que eu me agrado. Eu quero pessoas que procurem me conhecer. Porque sacrificar para mim sem me conhecer é fazer sacrifício de Caim. Pode estar oferecendo para mim com vontade de matar o irmão. Não adianta vir para mim oferecer algo se você não me conhece. Porque se você me conhecer, mesmo que o seu culto não seja no nível de Abel, você vai amar Abel, vai cuidar de Abel e não vai concorrer para matar Abel. Agora, quando não me conhece, você está oferecendo aqui, olhando para o culto do outro ali, com inveja dele. Deus quer conhecimento, irmãos. Conhecimento. O conhecimento liberta as pessoas dessas mazelas. Há pelo menos 3 coisas que o atalaia precisa conhecer. E eu encerro aqui. A primeira coisa, obrigado por me oferecer aqui essa toalhinha. Vou começar a pregar com toalhinha também, viu? A primeira coisa que o atalaia não deve ignorar. Primeiro, o rei confia nele. Diga comigo: o rei confia em mim. Eu estou crendo que você é uma atalaia de Deus. E você não pode ignorar isto. O rei confia em nós. Sem esse requisito seria impossível ser um atalaia.
Ele tinha que ser uma pessoa de alta confiança do rei. Não poderia ser um estranho, uma pessoa duvidosa, pois ele era a ferramenta fundamental do exército. Se o atalaia falhasse, colocaria em aperto todo o exército. Em 2 Reis 9:17, a falha do atalaia trouxe prejuízo ao rei. O atalaia parece estar meio cego. O rei perguntava, quem vem lá? Ele disse, vem 2 homens, eu não sei quem é não. Aí o rei mandou um soldado para ver quem era. E quando o soldado chegou lá, foi alistado para ficar do lado do cabo que estava chegando. Jeú. Aí vem, e aí o soldado ficou com ele, mandou outro soldado para saber quem era, o outro soldado ficou do lado de Jeú também. Tudo porque o atalaia não sabia quem era. O atalaia tem que ser uma pessoa, irmãos, de alta confiança. Uma pessoa que tenha os olhos abertos. Eu estava ouvindo hoje o pastor Hélio ensinando, e eu estava dizendo, um atalaia. O atalaia está sempre orientando a igreja, para que não haja clone, para que não haja cópia, para que sejamos originais. E não estamos desvalorizando as virtudes daqueles que passaram, mas isso é muito importante saber disso. Teve uma época que houve uma febre de pessoas imitando Takayama, até línguas estranhas tem gente que está imitando Takayama. No tempo de Takayama, eu passei por esse estágio. Mas eu passei na minha livre e espontânea pressão. Que no meu caso foi porque eu estava jogando bola, e vocês sabem que um jovem jogar bola, há alguns anos atrás, era uma coisa pior do que era no nível de um adultério. Era disciplinado mesmo, era uma coisa terrível. E aí a gente jogava bola contratando os meninos que jogavam com a gente para vigiar se papai ou o irmão da igreja vinha. E os meninos jogavam, mas era tudo atalaia meu. Meu atalaia. E quando eles vieram ver, já estava em cima o presbítero José Luiz. Já estava bem em cima. Irmão José Luiz, eu pulei, caí dentro de uma levada, fiquei lá escondido. Aí irmão José Luiz chegou bem devagar, olhou e disse, tenha vergonha na cara. Você, filho de presbítero, com essas canelonas jogando bola. Eu fiquei todo gás. Ele disse, você tem 2 opções. Ou você vai para Galileia comigo, hoje é culto da mocidade, você vai pregar, ou eu digo ao seu pai que você estava jogando bola. Eu disse, olha, entre uma pizza e uma pregação, é melhor a pregação. Mas pregar o quê? Fui em casa, peguei uma fita cassete de Gilmar Santos, decorei a mensagem. 17 anos eu tinha. Meu irmão, só não decorei a língua estranha, mas o resto eu decorei tudo, até o jeito dele falar. Dize-nos, Senhor. Cheguei em Galileia, uns 20 crentes pingados lá. O Zé Luiz me deu a oportunidade, eu comecei igual a Gilmar Santos. Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Comecei pregando, e na hora que eu estava pregando, e a minha mente funcionando como um jogral, sabe como é? Eu lembrando de cada ordezinha que eu arquivei. E chegou a hora de dizer, olha lá, e eu, olha lá. E não tinha nada. E eu, olha lá. E os irmãos olhando, e cadê? Nada. Eu acho que os irmãos disseram, ele está vendo um anjo e a gente não está vendo. Não tem problema. Às vezes a gente passa por essa fase da imitação no início. Que é o andar uma criança, mas vai chegar a hora que você vai fazer que nem Davi. Saul, não dá para andar com a tua ferramenta, deixa eu ir com o meu badoque mesmo, com a minha baleadeira, deixa eu ir, porque o rei confia em mim do jeito que eu sou. Aquela experiência foi muito boa com o presbítero José Luiz. Eu fiz o convite e converteu-se uma mulher lá que há muitos anos ele tentava ganhar para Jesus. E quando aquela mulher veio à frente, ele disse, mas bichinho, 20 anos que eu prego para essa mulher, ela não se converte, e tu só com esse negócio, olha lá, e a mulher aceitou Jesus, bichinho. Mas era só uma palavra de incentivo.
Na verdade, eu estava um osso seco. Eu nem sentia prazer de pregar. Eu fui pregar só para não levar uma surra. Eu fui pregar só para não apanhar de papai. Mas Deus cria situações em que leva Ezequiel do tipo do presbítero José Luiz e diz assim, vai ou não vai? E a gente vai ter que ir. Era o osso seco se levantando naquele dia. Depois daquele dia, nunca mais parei de pregar, porque o presbítero José Luiz nunca mais me soltou. Toda vez que ele ia para o culto, Elmi, tal dia, viu? Você vai comigo. E eu tinha que ir com ele. Eu gostava muito dele também. E eu ia com ele. Elmi, tal dia, tal lugar. E eu ia com ele. Elmi, tal dia, vigília. E eu ia com ele. Mas tudo começou naquele dia do futebol, onde ele me tirou de dentro da lama, me ameaçou com uma surra, me fez pregar imitando Gilmar Santos. Mas eu estou aqui hoje, não sou Gilmar não. Mas estou aqui hoje porque alguém acreditou em mim. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, irmão Elmi, o senhor acredita em cada tipo de gente? Eu disse, também acreditaram em mim, eu era um tipo de gente. Irmãos, tem hora que a gente tem que acreditar no osso seco. Tem hora que a gente tem que acreditar em pessoas que ninguém acredita. Tem hora que a gente tem que investir, não é quem está vivendo uma vida errada não, mas pessoas que estão fracas, debilitadas, morrendo, esquecido, parado. E Deus está dizendo, é osso, prega para ele. É osso seco, ajuda ele a se levantar. O rei confia em nós. O atalaia não pode deixar de tocar a buzina, nem tocar errado. O atalaia precisa estar atento. O povo precisa de nós. Além do rei confiar em nós, o povo precisa. O rei confia em nós, porque Paulo disse a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que ele só estava no ministério porque Deus acreditou nele. Eu dou graças a Deus porque me tem tido por fiel, pondo-me no ministério. Ninguém está no ministério porque merece estar. Está porque Deus acreditou em nós. As gerações que investiram em mim, no início, já foi. Eu não posso decepcionar aqueles que acreditaram em mim. Eu tenho que continuar firme. Eles me prepararam para este tempo. Eles me chamaram para esse tempo. Eles acreditaram em mim para este tempo. Deus está acreditando em você para este tempo. Você está esperando quando? Você acha que Deus vai lhe levantar quando? Quando Jesus vier buscar a igreja? No convento do anticristo? Não, Deus está te escolhendo para este tempo. Este é o tempo. Essa escola bíblica é um investimento de Deus na sua vida para este tempo. Deus está dizendo, o povo, que é o povo dele, precisa de você neste tempo. As almas que estão lá fora precisam de você neste tempo. Se não for o atalaia, essas pessoas vão perecer, essas pessoas vão morrer, essas pessoas serão destruídas. Deus confia em nós e o povo está precisando de homens e mulheres que sejam atalaias de Deus para esta geração. Eu encerro dizendo que além do povo precisar de você, o inimigo está de olho em você. O maior alvo de Satanás não é de início o povo, é o atalaia. Ele sabe que se matar o atalaia chega no povo. É por isso que você está na mira do diabo. Eu estou na mira de Satanás. Fique em pé, por favor. Eu preciso te dizer isso. Eu poderia terminar com outro tópico aqui. Terminar logo falando do inimigo. Queria nem falar desse triste. Mas eu preciso falar. Porque tem gente que perde a noção do que é. Perde a noção do perigo. Você sabe por que você é tão tentado?
Você sabe por que você é tão oprimido e oprimida por Satanás? Você sabe por que na sua casa parece que ninguém sofre como você? Você sabe por que aqui não falta guerras na sua vida? Não dá nem tempo você respirar quando você celebra uma vitória, no outro dia já tem uma guerra encomendada. Já tem uma nova batalha. Eu tenho uma resposta de Deus para você. E você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim: porque você é um atalaia de Deus. É por isso que o diabo quer te parar. O diabo quer travar a tua vida. O diabo quer te envergonhar. Você pensa que é fácil se manter como um obreiro. Você pensa que é fácil se manter como servo de Deus. Cada pregação que a gente faz, que a gente ministra, é uma guerra que travamos depois. A gente guerreia antes, durante e depois. Não é fácil estar aqui onde esses homens estão. Não é fácil estar de pé. Não é fácil permanecer pregando. É até bonito para alguns que mandam mensagem: pastor, gosto tanto de lhe ouvir pregar. Gosto tanto de ouvir suas mensagens quando o senhor está ministrando. Mas você não sabe das lutas, das guerras, das angústias, das dores. Ser atalaia tem preço. O atalaia às vezes é um homem só, da noite, está todo mundo dormindo e ele está sozinho lá na guarita, dizendo: Deus. Às vezes as irmãs da comissão estão dormindo, mas a dirigente está lá à noite: Deus. Às vezes os membros da congregação estão dormindo, mas o presbítero está lá: Deus. Você tem que ser um vigia incansável. Você tem que vigiar por você. E tem que vigiar pelas pessoas que Deus te confiou. Você tem que vigiar para você não cair. E vigiar para que outros não caiam. Você tem que vigiar para se manter de pé. E poder chegar perto de Deus. E vigiar para não deixar Satanás se aproximar tanto de você, para não te ferir. Mas esta noite Deus está dizendo: eu te constituí como atalaia. Você recebe esta palavra? Eu te constituí como atalaia para esta geração. Fecha os teus olhos aí. Eu te constituí como atalaia para este tempo. Eu te constituí atalaia na tua casa. Eu te constituí atalaia na igreja. Eu te constituí atalaia naquela empresa. Eu te constituí atalaia naquela faculdade, naquela universidade. Fui eu quem te coloquei ali como meu atalaia. Quando a jornada terminar e o fim da estrada se aproximar, sabe como é que vai ser? É você chegando no final da estrada. Conhecerás muitos na multidão que receberam de Deus salvação. Sabe o que é isso? É alguém dizendo lá no céu: eu cheguei aqui por causa de você, eu cheguei aqui por causa de você, eu cheguei aqui porque você foi lá pregar, eu estou aqui porque você acreditou, eu estou aqui porque você investiu em mim. Quem hoje dirá: eis-me aqui, Senhor, eu quero aos perdidos falar do amor.
A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar.